Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a uma jornada que atravessa séculos de histórias, mitos e lendas que moldaram a cultura brasileira desde tempos imemoriais. Você se encontra agora em um espaço onde o conhecimento e a tranquilidade se encontram, onde cada palavra foi cuidadosamente escolhida para que você possa relaxar, aprender, talvez, adormecer mergulhado em narrativas que ecoam desde as profundezas da floresta amazônica, dos rituais ancestrais dos povos originários e das tradições populares que se espalharam por cada canto deste vasto território. A mitologia brasileira não é apenas um conjunto de histórias antigas ou contos folclóricos esquecidos. É um legado vivo, um espelho que reflete a alma de um povo que, ao longo de milhares de anos, construiu uma cosmologia única, uma forma própria de compreender o mundo, a natureza, a morte, a vida e tudo aquilo que escapa à razão imediata. Quando você ouve sobre Iara, sobre Curupira, sobre o Saci-Pererê ou sobre Iemanjá, não está simplesmente diante de personagens fictícios. Está diante de símbolos, de explicações mitológicas para fenômenos naturais, de representações de forças que os ancestrais viam como reais, poderosas e dignas de respeito. Durante as próximas 40 noites, ou quantas forem necessárias para que você complete esta série, viajaremos através de duas grandes fases da mitologia brasileira. Primeira, exploraremos a cosmologia indígena, aquela que floresceu muito antes da chegada dos europeus, quando povos como os Tupi-Guarani, os Amazonidas e tantos outros compreendiam o universo através de deuses primordiais, espíritos elementares e uma conexão profunda com a natureza que os circundava. Veremos como Tupã, o Deus Supremo, era concebido, como Yacumama reinava sobre as águas, como Curupira protegia as florestas, e como cada divindade representava não apenas uma força sobrenatural, mas também uma lição sobre a relação humana com o ambiente. Depois, seguiremos para a segunda fase, as lendas populares brasileiras, aquelas que nasceram do encontro, nem sempre pacífico, entre três mundos, o indígena, o africano e o ibérico. Aqui, você descobrirá como tradições ancestrais se transformaram, se sincretizaram e criaram novas narrativas. O Saci-Pererê, a mula sem cabeça, o lobisomem, o negrinho do pastoreio. Cada uma dessas lendas é um testemunho de como culturas diferentes se entrelaçaram, de como o medo, a esperança, a moral e a espiritualidade se expressam de formas diversas. Você entenderá como uma deusa africana e uma divindade indígena podem coexistir na mesma imagem de mãe d'água, como a bruxaria europeia ganhou formas brasileiras em Matinta Pereira, como a resistência e o sofrimento foram transmutados em narrativas de redenção. Este projeto não é um estudo acadêmico árido nem uma dramatização melodramática. É algo no meio do caminho, uma apresentação clara, objetiva, informativa, feita com o tom de alguém que está lhe contando fatos. Fatos mitológicos, é verdade, mas fatos que importaram profundamente para as pessoas que os criaram e perpetuaram. Cada episódio foi estruturado para permitir que você absorva informação sem esforço, que aprenda enquanto descansa, que adorça compreendendo um pouco melhor a riqueza espiritual e cultural que flui nas veias da identidade brasileira. A mitologia não morre, ela se transforma. Sobrevive em nomes de cidades, em músicas populares, em histórias contadas ao redor de fogueiras, em símbolos que continuamos usando sem sempre perceber. Quando você evita sair sozinho à noite por causa do lobisomem, quando coloca sal na porta para proteção, quando toca em madeira por superstição, quando respeita uma árvore antiga ou teme uma trilha na floresta, está participando, sem talvez saber, de um contínuo mitológico que se estende por um longo período de tempo. Então, prepare-se para uma viagem sem pressa. Respire fundo. Coloque-se em uma posição confortável. Se deseja, deixe uma música suave ao fundo. Muitos ouvintes relatam que isso intensifica a experiência. Embora os temas sejam ricos e densos, a intenção é que cada palavra o leve mais fundo em um estado de calma, onde aprender e descansar se tornam uma única coisa. Bem-vindo à mitologia brasileira. Bem-vindo às Vozes do Silêncio.
Que esta jornada noturna através dos mitos, lendas e cosmologias do Brasil o guie para um repouso profundo e revigorante. Que você acorde não apenas descansado, mas também enriquecido pelo conhecimento ancestral que agora permeia sua mente. E que, noite após noite, você descubra que há sempre algo novo para aprender nesta terra repleta de mistério, beleza e significado. Agora, deixe a voz guiá-lo. Deixe as histórias se desenrolarem. Deixe o conhecimento fluir. A primeira lenda o aguarda. No contexto da mitologia tupi-guarani, a cosmologia é fundamental para entender as origens do mundo e o papel dos deuses primordiais. Segundo esta tradição, o universo foi criado por Tupã, que é considerado Deus supremo e gerador de toda a existência. A narrativa da criação tupi-guarani inicia com o caos primitivo, onde não havia terra firme, só água. Em um momento inicial, Tupã, através do som de sua voz, iniciou os processos que resultaram na separação das águas e no aparecimento da terra. Ainda segundo este mito, depois de ter criado a terra, Tupã iniciou o processo de formação dos céus, dando origem ao espaço onde as estrelas e os astros seriam colocados. Após esta criação primordial, Tupã continuou sua obra de criação, dando vida a animais, plantas e posteriormente aos humanos. A estrutura hierárquica do panteão tupi-guarani reflete o zelo deste Deus supremo em moldar um mundo ordenado e harmonioso. Porém, vale ressaltar que diferentes grupos tupi apresentam variações nesta cosmogonia. Por exemplo, alguns povos atribuem a criação das primeiras criaturas ao deus Aranya, considerando como uma manifestação secundária de Tupã. Outros mitos tupi-guarani relatam que o mundo foi criado por seres primordiais conhecidos como Zema ou Hermas, que são anteriores a Tupã. A importância destas narrativas não é apenas cultural, mas também serve para explicar os fenômenos naturais e fornecer um sentido de pertencimento e continuidade à existência humana. No folclore e mitologia dos povos indígenas da Amazônia, Yakumama é uma entidade primordial que personifica as águas e é reverenciada por sua importância na ecologia regional. Entre os povos amazônicos, especialmente os Tucano e os Varal, ela é vista como a protetora dos rios, lagos e correntes de água, controlando não somente o fluxo das águas, mas também as características das terras banhadas pelas mesmas. Yakumama é frequentemente descrita como uma gigantesca serpente aquática, muitas vezes com cabeça de peixe ou cobrindo-se de escamas. Existem variantes regionais nas descrições e cultos a ela, mas o seu papel fundamental em todos os mitos é preservar a harmonia dos ecossistemas fluviais. Em muitas narrativas, Yakumama não só protege as fontes de água, mas também age como mediadora entre os seres humanos e os espíritos das águas. Na visão destes povos, o bem-estar da sociedade depende em grande parte do respeito e ritual adequado prestados a Yakumama, que pode enviar bênçãos ou calamidades de acordo com a sua satisfação. Entre os Tucano, por exemplo, é costumeiro durante as cerimônias religiosas oferecer sacrifícios para aplacar a serpente aquática, enquanto em outros contextos culturais do Amazonas, os rituais podem incluir danças de imitação das movimentações da Yakumama, para expressar o respeito e obediência necessários. A importância de Yakumama na mitologia amazônica é também um exemplo de como as culturas indígenas interagem com a sua própria natureza e ecossistema, reforçando a dependência e a ligação entre os seres humanos e o meio ambiente. A lenda de Iara, a sereia brasileira, é uma história que varia de acordo com diferentes tradições indígenas e populares no Brasil. Em algumas versões, Iara é descrita como uma bela mulher que se transformou em um ser aquático para escapar da procura incessante do deus da caça, Kabuyá. Ela foi transformada em uma sereia por causa de sua beleza deslumbrante e seu carisma. Diferentes regiões apresentam variações dessa lenda. Por exemplo, entre os povos indígenas da Amazônia, Iara é vista como a protetora dos rios e lagos, enquanto em outras partes do Brasil, sua história pode variar significativamente. Há também uma influência africana nesta lenda, visto que muitas histórias de sereias no Brasil foram influenciadas por mitos africanos trazidos pelos escravos.
A documentação histórica desta lenda é rica e complexa. Muitas versões da história de Iara são baseadas em narrativas tradicionais orais, e registros antropológicos reais e estudos acadêmicos sobre folclore brasileiro ajudam a compreender sua origem. Iara é uma das muitas personagens do panteão mitológico brasileiro que refletem as interações complexas entre diferentes culturas no país. Seu legado continua vivo na literatura, na música e nas tradições populares de hoje em dia, tornando-a uma das figuras mais conhecidas da mitologia brasileira. No Brasil, os mitos indígenas são ricos em histórias que explicam o mundo natural e as relações entre humanos e seres espirituais. Um exemplo disso é o mito do Curupira, um ser lendário conhecido por seus cabelos de fogo e pés invertidos. O Curupira é muitas vezes descrito como uma criatura que protege a floresta, representando os valores indígenas de preservação ambiental. Seus cabelos de fogo simbolizam a energia vital da natureza, enquanto seus pés invertidos podem ser interpretados como uma forma de andar em dois mundos, o humano e o espiritual. As histórias sobre Curupira variam de um povo indígena para outro. Por exemplo, entre os povos do Nordeste brasileiro, o Curupira é visto como uma criatura que ajuda os caçadores a encontrar animais e guia as pessoas pela floresta. Já entre os povos do sul do país, ele é retratado como um ser mais misterioso, que pode ajudar ou prejudicar os humanos dependendo de sua relação com a natureza. Apesar das variações, o mito do Curupira geralmente enfatiza a importância da floresta e dos animais selvagens para a sobrevivência humana. Essas histórias são um legado cultural que continua a influenciar as atitudes dos brasileiros em relação ao meio ambiente até os dias de hoje. Esse mito reflete a visão indígena do Brasil sobre o equilíbrio entre humanos e natureza, e serve como uma importante ferramenta educativa para ensinar a importância da preservação ambiental. Na mitologia tupi-guarani e amazônica, Boiúna é representado como uma serpente gigantesca que se estendeu por todo o universo em seus primeiros momentos de existência. Segundo os registros históricos, a lenda conta que Boiúna estava no início do tempo, antes da criação de todas as coisas conhecidas. Ele era o primeiro ser, e com seu corpo enrolado, formou os rios, lagos e oceanos. A interpretação antropológica sugere que a lenda de Boiúna reflete a cosmologia tupi-guarani e sua visão do mundo natural. Seu corpo é visto como fonte da água e da fertilidade. A serpente também pode representar o ciclo das estações, com seu movimento ser associado ao fluxo das águas e à mudança de tempo. Os tupi-guarani acreditavam que Boiúna tinha poder sobre as chuvas, fazendo cair para regar a terra e garantir uma colheita abundante. A lenda também é vista como uma explicação para fenômenos naturais, como o nascimento dos rios e mares. A lenda de Boiúna tem sido interpretada em diferentes maneiras pelas gerações, mas a visão de que ele é um ser primordial e poderoso permanece. A lenda também é uma parte importante da herança cultural tupi-guarani e amazônica, refletindo o respeito do povo pela natureza e seu lugar no universo. No folclore brasileiro, o Mapinguari é uma criatura mitológica que frequentemente é descrita como um ser híbrido entre um animal e um humano, muitas vezes associada a características do urso, mas também com aspectos humanos. Segundo diversas tradições indígenas, especialmente as povoações da Amazônia, o Mapinguari é uma criatura selvagem que vive nas florestas densas. A lenda do Mapinguari varia em detalhes de um povo para outro. Em algumas narrativas, ele é visto como um herói mítico que protege a terra e os animais da floresta contra a destruição humana. Em outras histórias, o Mapinguari é retratado como uma criatura perigosa e selvagem, responsável por ataques misteriosos em povoados. A origem do nome Mapinguari pode ser relacionada à palavra tupi-guarani Mapinguari, que significa aquele que come homens. A lenda do Mapinguari é mais comum entre os indígenas da Amazônia, mas também há relatos semelhantes em outras regiões do Brasil, como o Cerrado e o Pantanal. O significado mitológico do Mapinguari pode estar ligado a uma cosmovisão de equilíbrio e proteção das terras selvagens. Muitas narrativas indígenas que mencionam o Mapinguari apresentam-no como um guardião da floresta,
simbolizando a natureza selvagem e impenetrável do ambiente amazônico. A descrição do Mapinguari varia de acordo com os relatos dos diferentes grupos étnicos. Em algumas versões, ele pode ser descrito como uma criatura gigantesca, coberta de pelagem negra, com unhas longas e dentes afiados. Outras narrativas dizem que o Mapinguari possui cabelos espessos e facão em lugar da mão direita. Importante ressaltar que as características do Mapinguari não são uniformes e que a sua representação varia de acordo com os relatos de diferentes grupos culturais. Ainda assim, todos esses contos e histórias refletem a rica mitologia e tradições indígenas que fazem parte do mosaico cultural brasileiro. A lenda do Mapinguari é um exemplo da maneira como diversas comunidades indígenas entendiam e interagiram com seu ambiente natural. Ela também reflete a importância das narrativas mitológicas na transmissão de valores, crenças e conhecimentos entre gerações em diferentes culturas. No episódio 7 da série sobre mitologia e folclore brasileiro, exploramos a lenda do Jaguaré, também conhecido como o Homem-Jaguar. Esta figura é central na cosmologia de vários povos indígenas do Brasil, especialmente entre os Tupi-Guarani. O jaguaré é tanto um espírito protetor quanto uma entidade capaz de transformar-se em humano. Segundo as crenças xamânicas, o xamã pode invocar a força do jaguaré para alcançar poderes sobrenaturais e guiar os povos da floresta. A imagem do jaguar nessa mitologia é crucial. Ele simboliza força, astúcia e habilidade de sobrevivência na selva. Na cosmologia dos indígenas brasileiros, o jaguaré é um criador divino, responsável pelo aparecimento da natureza e seus seres vivos. A lenda do jaguaré apresenta variações regionais significativas entre os diferentes grupos indígenas. Entre os Tupi-Guarani, ele é chamado de Naban-Jaguar, enquanto para os Bororos, o equivalente seria o Iaçaná. Apesar das diferenças nas nomenclaturas e detalhes da narrativa, a essência do mito permanece. O jaguaré é uma força primordial, um deus que se transforma em humano e vice-versa. Essas crenças não são apenas histórias antigas, elas também refletem as práticas xâmicas modernas, onde jaguaré continua a ser um símbolo poderoso de cura, proteção e conexão com os ancestrais. Anhangá é uma figura central na mitologia tupi e cosmologia indígena brasileira, representando o espírito protetor da fauna. Segundo as tradições tupis, Anhangá era responsável por proteger os animais e estabelecer um equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Em diversas narrativas, Anhangá é retratado como uma criatura mitológica com características de aves, frequentemente associadas à águia. Ele era visto como guardião dos bosques, montanhas, rios e animais selvagens, protegendo-os de possíveis ameaças. A importância de Anhangá não se limitava apenas ao papel de protetor. Ele também ensinava as tribos indígenas a ética da caça. De acordo com as tradições, antes da chegada dos europeus, os povos indígenas do Brasil tinham um respeito profundo pela natureza e por todas as criaturas que viviam nela. Anhangá era o mediador entre esses povos e a fauna, ensinando-os a caçar de forma justa e equilibrada, evitando assim o desperdício e a destruição. Os registros etnográficos sobre Anhangá são ricos em detalhes, muitas vezes associados à cosmologia tupi. Em algumas narrativas, Anhangá é retratado como um ser que pode mudar de forma, assumindo a aparência de diferentes animais para interagir com os humanos. Anhangá também era venerado por suas habilidades mágicas e poderes sobrenaturais, muitas vezes associados ao controle do tempo e das estações. Ele simbolizava o equilíbrio entre as forças da natureza e a harmonia no mundo animal e humano. As lendas de Anhangá são um exemplo notável do respeito e reverência dos povos indígenas pelo meio ambiente, demonstrando uma ética de vida que valoriza a preservação e o equilíbrio. Na mitologia indígena brasileira, os seres aquáticos primordiais são entidades significativas que representam a natureza hídrica e o ciclo da água. Eles variam de povo em povo, mas compartilham semelhanças em funções e características. Entre os povos do norte do Brasil, como os Tupinambá e os Guarani, os espíritos dos rios são chamados de Curupira.
Esses seres geralmente possuem cabeça de animal, como uma anta ou um pássaro, e são guardiões da floresta. Eles protegem a natureza, especialmente contra os que desrespeitam as regras tradicionais. Entre os povos do sul do Brasil, por exemplo os Kainga, o mito dos espíritos aquáticos é diferente. Os mois são seres de água que vivem em rios e lagos. Eles podem tomar a forma humana ou animal, como uma serpente d'água, e possuem poder sobre as chuvas e os fluxos das correntes. Comparando, há variações regionais, mas também semelhanças significativas. Por exemplo, em muitas narrativas indígenas, os seres aquáticos são vistos como criadores ou protetores da vida. Eles são conectados ao ciclo da água e a mudanças sazonais. Esses mitos refletem uma visão de mundo que valoriza a natureza e o equilíbrio dos ecossistemas, expressando um respeito ancestral pelo meio ambiente. Na cosmologia indígena brasileira, os seres aquáticos primordiais são entidades poderosas e sagradas, conectados ao fluxo contínuo da vida. Porantim é uma figura central na mitologia indígena brasileira. Entre os Tupi, ele era associado ao deus do trovão, conhecido como Tupanhi. Este deus primordial governava o trovão e os relâmpagos e era visto como um poderoso protetor da natureza e dos ciclos agrários. Entre os Tupi, acredita-se que cada trovão fosse expressão de Porantim, representando força e vigilância. Ele era invocado para proteger as colheitas contra pragas e secas, fazendo parte das cerimônias de plantio e colheita. Em algumas variantes, ele é retratado como um guerreiro valente, capaz de derrotar os demônios da seca e da fome que assolavam as terras. Entre os Guarani, Porantim era conhecido por gerar o trovão para lembrar aos homens a justiça divina. Os rituais em sua honra envolviam danças e cânticos, com os sacerdotes usando máscaras feitas de couro de animais sagrados, simbolizando a união entre os humanos e o mundo espiritual. A adoração a Porantim não era limitada ao território Tupi-Guarani. Entre outras etnias brasileiras, como os Timbira e Chavante, também havia mitos semelhantes sobre deuses do trovão que tinham funções semelhantes, demonstrando uma tradição comum no folclore indígena. Em resumo, o mito de Porantim Tupanhi é um exemplo fundamental da cosmologia indígena brasileira e sua relação com a natureza, especialmente com os ciclos agrários. Sua importância ritual e simbólica não apenas reflete a crença na proteção divina sobre as colheitas, como também ilustra o papel central dos trovões e relâmpagos no cosmo indígena. Muitas culturas indígenas no Brasil tinham cosmologias que viam o universo como compostos por vários níveis de realidade. Os Guarani possuíam uma cosmologia complexa em sua visão do cosmos, composto por múltiplos planos. No centro dessa cosmologia estava a terra primordial chamada Tecuá, também conhecida como Terra Sem Mal. Esta era a morada da criação original e o berço de todos os seres vivos. Segundo a crença Guarani, esta terra primordial não era acessível aos humanos comuns. Somente aqueles considerados virtuosos ou que tivessem atingido um estado espiritual elevado poderiam alcançar Tecuá. Para os Guarani, a realidade conhecida pelos seres humanos é apenas uma das várias camadas ou níveis existentes no cosmo. Cada um destes mundos possui suas próprias características e leis naturais que diferem dos outros. Havia o mundo acima, habitado por espíritos bons e deuses, o mundo inferior, habitado por espíritos malignos e demônios, e ainda outros níveis intermediários. A cosmologia Guarani também falava de uma hierarquia de seres divinos que governavam cada um destes mundos. Estes deuses primordiais eram responsáveis por manter os ciclos da natureza, a ordem do universo e o equilíbrio entre todos os níveis da realidade. Estas crenças cosmológicas dos Guarani refletem uma visão complexa e holística do mundo que é ainda hoje um legado culturalmente rico e importante para a compreensão da mitologia indígena brasileira. O pajé é o líder espiritual e curandeiro entre muitas tribos indígenas brasileiras. Em muitas tradições, ele é considerado o intermediário entre os humanos e os poderes sobrenaturais ou divinos, agindo como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual.
Em suas comunidades, o pajé é visto não apenas como um curandeiro, mas também como um guia espiritual que ajuda a manter a harmonia com as forças da natureza. Sua função inclui realizar cerimônias religiosas, interpretar sonhos e visões e lidar com assuntos espirituais. Pesquisas antropológicas documentaram práticas xamânicas em várias tribos indígenas do Brasil, incluindo a ingestão ritual de enteogênicos, substâncias que promovem viagens de espírito, para entrar em estados alterados de consciência e estabelecer comunicação com os espíritos. Essas práticas variam entre as diferentes tribos e são consideradas parte integral do patrimônio cultural desses povos. O pajé é, portanto, uma figura essencial nas tradições indígenas brasileiras, desempenhando um papel central no xamanismo ancestral, sendo reconhecido como ponto de contato entre os humanos e o mundo espiritual. A Festa do Homem Novo é um ritual de iniciação que marca a passagem dos jovens varões da idade da infância para a idade adulta na sua comunidade indígena. Esta cerimônia não apenas simboliza o advento da idade adulta, mas também reflete a cosmologia e mitologia destes povos. O ritual é um processo de transformação que marca a mudança do estado de menino para aquele de homem. A Festa do Homem Novo inclui diversos aspectos rituais. Um desses aspectos é o banho sagrado, onde os jovens são purificados nas águas santas dos rios e lagos sagrados. Seguido por uma série de testes e provas que eles precisam passar para provar sua maturidade e capacidade de liderança. Os mitos associados a esta cerimônia refletem o ponto de vista indígena sobre a criação do mundo e o lugar dos humanos no universo. Esta cerimônia é uma demonstração do poder transformador da natureza, bem como da relação entre os seres humanos e os espíritos das forças naturais. Documentação histórica retrata a Festa do Homem Novo em detalhes e registra suas variações regionais entre diferentes comunidades indígenas. A cerimônia é considerada um patrimônio cultural vivo, que reflete a continuidade dos mitos e da cosmológica de seus povos. Isto conclui a discussão sobre os rituais de iniciação e transformação na mitologia e folclore indígena brasileiro. O mito do dilúvio é um tema universal presente em várias culturas e tradições ao redor do mundo, inclusive no Brasil, entre as populações indígenas. Estes relatos de destruição e recriação do mundo são narrativas que servem para explicar eventos naturais ou fenômenos históricos. As tradições dos povos Tupi e Guarani apresentam mitos de dilúvio próprios, cada um com seus detalhes e interpretações. Entre os Tupis, por exemplo, o mito do dilúvio é uma narrativa que explica a origem da inundação do mundo. Segundo este relato, os deuses estavam descontentes com o comportamento dos seres humanos e, por isso, mandaram um dilúvio para limpá-los. Somente aqueles que conseguissem subir em uma árvore seriam salvos. Este mito serve não só para explicar o fenômeno natural do dilúvio, mas também para ensinar sobre a importância da justiça e do respeito pelos deuses. Os guaranis, por sua vez, também possuem narrativas de dilúvios, que geralmente são interpretados como eventos cósmicos significativos. Nesses relatos, os heróis mitológicos costumam ser os responsáveis por provocar o dilúvio, ou mesmo pelo fato do dilúvio ter sido enviado pelos próprios deuses. Estes mitos servem para ensinar sobre a relação entre os humanos e a natureza, bem como os valores culturais dessas sociedades. Comparando com narrativas de dilúvios em outras partes do mundo, como as contidas na Bíblia ou outros mitos meso-americanos, percebe-se uma semelhança nos temas abordados. Porém, cada cultura apresenta suas próprias interpretações e contextos culturais específicos, o que tornam esses relatos únicos e ricos em significado. As narrativas de dilúvio entre os indígenas brasileiros são também um exemplo da forma como as diferentes sociedades interpretaram eventos naturais no passado. Elas servem para entender a cosmovisão dessas populações, seus sistemas de crenças e valores culturais. Na mitologia indígena brasileira, os heróis culturais são personagens que transformam o mundo através de suas ações e capacidades mágicas. Eles representam diferentes aspectos da natureza e do cosmos, e seus feitos são narrados em histórias que explicam a origem dos seres humanos,
dos rios, das montanhas e dos fenômenos naturais. Dentre os mais conhecidos desses heróis está o deus da chuva e do trovão, Cuorum, da mitologia tupi. Segundo a lenda, ele vive em uma casa no alto das montanhas e é responsável por controlar as águas dos rios e as chuvas. Sua ira pode provocar tempestades devastadoras, mas sua benevolência garante o ciclo das estações. Outro exemplo é o herói cultural do povo guarani chamado Nhanderupa, que criou o mundo e os seres humanos a partir de seu próprio corpo. Segundo a narrativa, Nhanderupa caiu do céu em uma estrela e se transformou em um peixe, depois em um pássaro e finalmente em um homem. Com seus atos, ele ensinou as primeiras pessoas como viver em harmonia com a natureza. Na mitologia dos povos Kainga, o herói cultural chamado Guaíra é responsável por criar os rios e os seres humanos. Segundo a lenda, Guaíra cortou seu próprio corpo para fazer nascer as águas que correm pelas terras do povo Kainga. Esses mitos refletem o ponto de vista dos povos indígenas brasileiros sobre a origem do mundo e sua relação com ele. Eles são narrados oralmente a gerações, sendo parte da identidade cultural desses povos e da memória coletiva do Brasil. A comparação entre as mitologias de diferentes povos brasileiros revela como os heróis culturais variam em suas características e funções, mas todos compartilham o propósito de explicar a origem dos seres humanos e do mundo natural. Estudos acadêmicos sobre folclore e antropologia ajudaram a preservar essas histórias, que são fontes valiosas para compreender a complexidade cultural e religiosa do Brasil. Esses heróis culturais continuam a ser narrados hoje, não só em suas formas tradicionais orais, mas também em manifestações artísticas, literárias e festivais contemporâneos. Eles são símbolos de resistência cultural, sobrevivendo ao tempo e à influência de diferentes culturas que se cruzaram no território brasileiro. Ao longo do tempo, esses heróis transformadores de mundos não só explicavam a origem dos fenômenos naturais, como também serviam para transmitir valores morais e espirituais, ensinando às gerações seguintes sobre o significado da vida e sua relação com o mundo natural. Os tupis guaranis possuíam uma rica mitologia que explicava o cosmos e a criação do mundo. Segundo esses indígenas, tudo começou com uma espécie de onipotente chamado Tupã, que representava o Supremo Criador. Tupã era responsável pela criação dos céus, da terra e das primeiras criaturas. Existem variações entre diferentes grupos tupi-guaranis sobre como isso aconteceu, mas em geral, a narrativa é semelhante. Tupã lançou o mundo de sua própria barriga ou do espaço sideral. A criação do Sol, da Lua e das estrelas também era atribuída a Tupã. Alguns grupos diziam que esses corpos celestes eram criaturas vivas, enquanto outros os consideravam luzes acendidas no universo por ele. Após a criação dos céus e da terra, Tupã continuou atuando sobre o mundo, dando vida a animais, plantas e seres humanos. Ele também era responsável pelas forças naturais como trovões, raio e chuva. Yakumama é um mito central na cosmologia dos povos indígenas da Amazônia. Ele é considerado a força vital e criativa das águas. Em muitas tradições, Yakumama é conhecida como a Mãe de Água e também como uma deidade protetora dos rios, lagos e oceanos. A lenda descreve Yakumama como uma serpente gigante ou um peixe com poderosas habilidades místicas. Ela é frequentemente representada como a criadora da vida aquática e a guardiã que protege as águas dos danos humanos. Em algumas narrativas, Yakumama também é descrita como uma controladora do fluxo das águas, capaz de inundar ou secar os rios à vontade. Os povos da região têm variações locais sobre Yakumama, mas o seu papel central em sua mitologia e a importância dada às águas são comuns a todas essas narrativas. Em algumas versões, Yakumama pode parecer terrível ou ameaçadora se os humanos não respeitarem a natureza. Isso reflete uma mensagem de preservação ambiental que é parte integral dos mitos e crenças desses povos. A representação de Yakumama na mitologia amazônica também reflete a visão indígena do mundo como um lugar vivo, em constante interação entre os seres humanos e o ambiente natural.
A veneração de Yakumama não é apenas uma expressão de religião, mas também uma forma de respeitar o meio ambiente. A lenda de Yakumama sobrevive hoje em muitas formas, desde histórias contadas oralmente à arte, dança e cerimônias que homenageiam a sua importância. Estes mitos continuam a influenciar os valores culturais e ambientais dos povos da Amazônia, lembrando-nos todos do poder e da importância das águas na Terra. Iara, a lenda da sereia brasileira, é uma criatura mitológica que combina características aquáticas e humanas. Descrita em diferentes tradições indígenas e populares como uma mulher com cabelos pretos longos que pode mudar de forma para escapar de seus perseguidores. A lenda de Iara tem origem entre os povos indígenas da Amazônia. De acordo com a mitologia tupi, Iara era uma jovem mulher belíssima que se transformou em peixe para fugir de homens que a perseguiam. Outra variante do mito afirma que Iara era uma divindade das águas com o poder de mudar sua aparência para sobreviver em sua terra natal, as profundas florestas e rios da Amazônia. Com o passar do tempo, a lenda de Iara se propagou para diferentes regiões do Brasil, influenciada pela miscigenação cultural e pelo processo de colonização. Em algumas versões, Iara é retratada como uma mulher que pode se transformar para escapar dos homens. Em outras, ela é simplesmente vista como um espírito das águas. A influência africana também está presente na lenda de Iara. Em certas regiões brasileiras, especialmente aquelas com maior presença de escravos africanos, Iara é retratada como uma mulher negra com cabelos cacheados e longos, o que pode refletir influências culturais dos povos africanos. Em resumo, Iara é uma lenda multifacetada que combina características de várias culturas e povos. Suas origens indígenas e as subsequentes influências culturais, incluindo a africana, contribuíram para a criação de uma mitologia única no Brasil. Curupira é uma figura mitológica brasileira que se origina nas tradições dos povos indígenas, especialmente dos tupis e guarani. Ele é descrito como uma criatura antropomórfica com cabelo de fogo e pés invertidos, que costuma ser representado em danças e histórias orais. Curupira tem o papel de guardião da floresta, protegendo-a de ameaças como caça predatória ilegal ou desmatamento. Suas aparições são frequentemente vistas como sinais de alerta para os habitantes locais, advertindo-os sobre perigos escondidos na natureza selvagem. Existem variações regionais da lenda do Curupira, mas o seu papel protetor permanece constante. Em algumas versões, ele é descrito como uma criatura pequena e maliciosa que gosta de enganar os humanos, enquanto em outras, ele é visto como um ser benevolente que ajuda os caçadores e os indígenas a sobreviver na floresta. A imagem do Curupira está profundamente entrelaçada com a cosmovisão dos povos indígenas, retratando o equilíbrio entre o homem e a natureza. Ele é um exemplo da rica herança cultural e mitológica que caracteriza os primeiros habitantes do Brasil. Boiúna é uma figura central na mitologia tupi-guarani e amazônica, retratada como uma serpente gigantesca que habitava o rio Amazonas antes de seu aparecimento no mundo humano. De acordo com os registros históricos e interpretações antropológicas, Boiúna era associado ao ciclo das águas e à fertilidade. As narrativas tradicionais dizem que Boiúna tinha poderes sobre as chuvas e o nível das águas dos rios. Ele era visto como um ser protetor do rio Amazonas e de seus arredores, garantindo a prosperidade agrícola e a saúde das comunidades humanas. Em algumas variações regionais da lenda, Boiúna é retratado com diferentes características e nomes, mas o seu significado central permanece o mesmo. Ele é um símbolo do poder criativo da natureza, associado à fertilidade e ao ciclo das águas. Ainda hoje, na cultura popular brasileira, a imagem de Boiúna continua a ser usada para representar os ciclos naturais e a proteção dos recursos hídricos. Essa lenda é originária dos povos indígenas Tupi-Guarani que habitavam as áreas da Amazônia e do Sudeste brasileiro, e suas versões variam de um povo para outro. O Saci Pererê é um personagem mitológico popular no folclore brasileiro. Sua origem está nas tradições guarani e tupi indígenas, onde era associado uma deidade do fogo, o Saci, que protegia os nativos contra incêndios espontâneos.
A partir da chegada dos europeus no século XVI, sua figura evoluiu e se misturou com outros mitos africanos trazidos por escravos e com a influência de histórias europeias. Ao longo do tempo, o Saci Pererê foi ganhando características que hoje o caracterizam popularmente: um ser negro ou mestiço, vestido com uma capa vermelha e chapéu pontudo, carregando um pé de vento como acessório. Sua aparência é muito variável em diferentes regiões do Brasil, refletindo a hibridização cultural que caracteriza o folclore brasileiro. Em algumas versões, Saci Pererê é descrito como um ser benevolente, que protege as crianças e os trabalhadores contra maus espíritos e males diversos. Em outras, ele pode representar forças mais ambiguas ou até maléficas, dependendo da região e do contexto cultural local. A lenda do Saci Pererê é um exemplo clássico de como culturas diferentes se misturam no Brasil, criando novos mitos e personagens que refletem a rica diversidade cultural do país. Lobisomem, mal de carro e transforma carro. O lobisomem é uma criatura mitológica que se tornou sinônimo de superstição no Brasil. Sua existência é frequentemente descrita em narrativas orais, muitas vezes como um homem que durante a noite transforma-se em um lobo gigante com poderes sobrenaturais. A origem do lobisomem pode ser rastreada até as tradições europeias de vampiros e lobisomens, mas o mito se entrelaçou fortemente com os costumes indígenas e africanos no Brasil. Na cultura indígena, espíritos animalescos eram vistos como mediadores entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. A transformação em lobos ou outros animais era uma concepção aceita para a transmigração da alma. Os africanos trazidos ao Brasil como escravos trouxeram seus próprios mitos e crenças, inclusive sobre espíritos protetores que assumiam formas animalescas. Esse hibridismo cultural contribuiu para o desenvolvimento do conceito de lobisomem no Brasil colonial. A imagem do lobisomem como um ser maligno ou uma maldição se fortaleceu nas regiões rurais, onde histórias de terror e superstição eram usadas para explicar eventos inexplicáveis. Em alguns casos, acredita-se que certas doenças ou comportamentos estranhos pudessem ser causados por lobisomens. Ainda hoje, o mito do lobisomem persiste em várias versões, cada uma refletindo as influências culturais específicas da região onde é contada. Na Amazônia, ele pode ser visto como um guardião das florestas. No sertão, ele pode ser um símbolo do isolamento e da solidão. O lobisomem não é somente um mito de terror, também é uma narrativa sobre identidade, transformação e a interação entre diferentes culturas. A lenda da mula sem cabeça é uma narrativa popular no Brasil que explora o tema do castigo e redenção. Ela se origina de relatos tradicionais transmitidos oralmente por diferentes comunidades brasileiras, com variações regionais significativas. A história geral envolve um homem pobre que compra uma mula sem cabeça, considerando alma má comprinha. Eventualmente, ele descobre que a mula é a encarnação de um santo e começa a sofrer punições por sua insensatez. A mula então o conduz até um rio sagrado onde seu castigo é lavado. A lenda da mula sem cabeça reflete influências culturais diversas, incluindo elementos indígenas, africanos e ibéricos, resultando em uma narrativa híbrida que representa a diversidade cultural do Brasil. Em diferentes regiões do país, a lenda pode variar em detalhes, personagens e moral da história. A mula sem cabeça é um exemplo do folclore brasileiro que ilustra como as histórias transmitidas de geração em geração podem refletir o entendimento coletivo do bem e do mal, punição e redenção. A região do sertão nordestino é conhecida por abrigar a lenda do negrinho do pastoreio. Esta narrativa conta a história de uma criança negra que morreu de fome e sede após ser perdida no mato enquanto pastoreava cabras. A origem desta lenda se entrelaça com as tradições indígenas, o cristianismo e a experiência afrodescendente do Brasil. Ela foi adaptada por trabalhadores rurais imigrantes que buscavam fazer sentido das suas próprias dificuldades e sofrimentos. O negrinho do pastoreio é também um símbolo de martírio e redenção. Seu mito é interpretado como uma metáfora sobre a opressão racial, econômica e social que os afro-brasileiros enfrentaram e ainda enfrentam no país.
A lenda tem sido reinterpretada em diferentes contextos culturais, refletindo o hibridismo cultural do Brasil. A narrativa do Negrinho do Pastoreio não é exclusiva de uma região ou etnia específica no Brasil. Ela pode variar de acordo com as comunidades que a contam e as experiências que cada uma delas tem. Mas, em geral, a lenda serve como um alerta contra a injustiça social e um apelo pelo fim da desigualdade racial. Ainda hoje, o mito do Negrinho do Pastoreio é utilizado por movimentos sociais para discutir questões de justiça racial no Brasil. Ele continua vivo na memória coletiva do povo brasileiro como uma narrativa que não apenas documenta a história, mas também ajuda a moldar o presente e pensar no futuro. Boitatá é uma serpente de fogo celeste que habita o céu na mitologia tupi. Segundo registros de Frei Antônio de Nóbrega, no século XVI, a serpente era descrita como tendo poderes mágicos e capaz de provocar chuva e tempestades. A lenda do Boitatá é originária dos povos indígenas Tupi-Guarani, que habitavam as regiões brasileiras no momento da chegada dos europeus. A história do Boitatá evoluiu ao longo dos anos, sofrendo influências de outras culturas e mitologias. Em algumas versões, o serpente é associado ao sol ou às estrelas e pode causar doenças ou morte a quem olhar diretamente para seus olhos. Ainda hoje, nas tradições populares brasileiras, é comum se referir ao Boitatá como uma entidade capaz de trazer bênçãos ou malefícios, dependendo do propósito pelo qual seja invocado. A lenda do Boitatá também pode ser comparada do Boiúna, outra serpente mitológica brasileira. Enquanto o Boitatá é associado ao fogo e às tempestades, o Boiúna é mais frequentemente ligado ao rio e às águas. Ambos os serpentes são considerados poderosos e capazes de influenciar a natureza. A importância do Boitatá na mitologia tupi também pode ser associada a significados astronômicos mitológicos, uma vez que o céu é descrito como seu lar. A associação com o fogo celeste sugere que a lenda pode refletir as observações dos antigos sobre os fenômenos astrais, especialmente aqueles relacionados ao Sol e às estrelas. Esses mitos e lendas continuam a ser parte integrante da cultura popular brasileira. Embora algumas versões tenham se tornado mais populares do que outras, o Boitatá permanece um símbolo poderoso na mitologia indígena brasileira, refletindo o hibridismo cultural que caracteriza nossa herança histórica e etnográfica. Teniaguá, também conhecido como Jurupari, é uma figura central na mitologia amazônica, especialmente entre os povos indígenas do Brasil Central e da Amazônia. Ele está intimamente ligado à fertilidade, ao crescimento vegetal e à regeneração das terras. A lenda de Teniaguá Jurupari fala de um herói cultural que, em muitas versões, é o filho de uma mulher casada com um homem invisível. Ele nasce com características especiais, geralmente com cabelo comprido e branco, o que o torna fácil alvo de bullying por parte dos outros jovens do vilarejo. Em seu caminho para encontrar sua identidade, Teniaguá Jurupari enfrenta provações e desafios. Ele viaja ao submundo, onde obtém conhecimentos espirituais e mágicos, tornando-se um ser sagrado capaz de curar doenças e fazer chuva. A importância de Teniaguá Jurupari não se limita às narrativas de fertilidade. Seu mito também aborda a morte, o renascimento e a ancestralidade. Ele é muitas vezes associado ao ciclo da vida, onde sua transformação do caos para a ordem reflete uma visão indígena sobre o equilíbrio cósmico. Documentações antropológicas e relatos de pesquisadores que estudaram as tradições indígenas no Brasil Central e na Amazônia fornecem evidências de que Teniaguá Jurupari é um herói cultural universalmente reconhecido, cujas histórias variam de uma região a outra, mas mantém sua essência sagrada. Sua influência pode ser vista em várias tradições festivas e rituais dos povos indígenas da Amazônia, como o culto ao Jurupari, que é uma cerimônia de cura e fertilidade associada a Teniaguá. Ainda hoje, muitas comunidades indígenas preservam seus costumes e tradições, em homenagem ao herói sagrado Teniaguá Jurupari. O chupa-cabras é uma criatura mitológica retratada em histórias e lendas populares no Brasil e Porto Rico.
A lenda moderna do chupa-cabras ganhou notoriedade a partir da década de 1990, quando relatos de ataques misteriosos começaram a ser registrados na imprensa. Em Porto Rico, o chupa-cabras é conhecido como um ser que suga o sangue das vítimas, frequentemente crianças. Em algumas versões brasileiras da lenda, o chupa-cabras é descrito como um animal de aparência semelhante a uma cabra, com características híbridas e capacidades sobrenaturais. A popularização do mito no Brasil se deve à cobertura jornalística sobre casos estranhos que foram inicialmente atribuídos ao chupa-cabras. Muitos dos relatos envolvem desaparecimentos inexplicados, especialmente de crianças pequenas. Estudos antropológicos e folclóricos apontam para a hipótese de que o mito do chupa-cabras possa ser um reflexo da mistura cultural entre povos indígenas e os colonizadores portugueses. A lenda pode também retratar medos e ansiedades sociais contemporâneas, como a preocupação com a segurança das crianças. A evolução do chupa-cabras reflete um hibridismo cultural que se desenvolveu no Brasil ao longo dos séculos. As histórias variam de uma região para outra, adaptando-se às tradições locais e influências culturais específicas. O mito moderno do chupa-cabras é um exemplo da continuidade das práticas folclóricas no país, que se modificam e transformam ao longo do tempo em resposta aos contextos sociais e culturais atuais. No Brasil, o folclore está repleto de histórias que celebram guerreiros e lutas, desde os tempos coloniais até a era contemporânea. As lendas urbanas, muitas vezes se entrelaçando com fatos históricos, criaram heróis legendários que continuam a ser venerados em diferentes regiões do país. Uma das figuras mais notáveis é o cangaceiro, um bandoleiro sem terra ou propriedade, que vivia nas áreas rurais e muitas vezes era visto como um ladrão. Entretanto, para algumas comunidades, eles eram vistos como defensores dos pobres contra as injustiças sociais. A história de Lampião, talvez o mais famoso cangaceiro, mistura-se com lendas que o retratam não só como um líder temível, mas também um cavaleiro romântico, defendendo a honra e a justiça. Os bandeirantes são outro exemplo de guerreiros populares. Originários do sul de São Paulo, esses exploradores e conquistadores colonizaram enormes áreas do interior brasileiro no século XVII e XVIII. Suas expedições foram tanto para exploração econômica quanto para combater os nativos e outros invasores. Figuras como Fernão Dias Pais tornou-se lendários não só por seu sucesso nas guerras, mas também pelo mito de encontrar tesouros escondidos. As histórias destes guerreiros foram mitologizadas ao longo do tempo, transformando-os em heróis nacionais. As narrativas populares e as representações artísticas retrataram-nos como heróis intocáveis, muitas vezes omitindo os aspectos mais controversos de suas vidas e ações. As lendas sobre esses combatentes não são apenas histórias antigas, mas também refletem o complexo hibridismo cultural do Brasil. Eles representam a resistência, as lutas e as transformações que o país vivenciou ao longo dos séculos. São mais do que simplesmente lendas, eles são parte integrante da identidade nacional brasileira. A mitologização destes guerreiros é um exemplo vivo de como a memória coletiva se forma, mudando ao longo do tempo e dependendo das necessidades culturais e políticas do momento. Ainda hoje, essas histórias são contadas em festivais, filmes, canções e outras formas de expressão cultural, perpetuando a lenda dos combatentes que um dia lutaram por seu lugar no Brasil. A lenda da Praia Assombrada é uma narrativa culturalmente arraigada no folclore costeiro brasileiro. As lendas de praias e regiões marinhas são compostas por histórias de naufrágios, seres marinhos sobrenaturais e influências indígenas e coloniais. As narrativas das praias assombradas se espalharam pelas comunidades costeiras, muitas vezes relacionando-se com episódios trágicos como afogamentos ou desastres navais. Em algumas versões, esses locais são frequentados por entidades sobrenaturais que retornam para a vingança ou que estão em busca de justiça. Outras histórias incluem seres marinhos que não são totalmente humanos, como sereias e dragões do mar, com poderes especiais. Eles podem representar a natureza hostil do oceano,
bem como os perigos associados às atividades marítimas. As influências indígenas e coloniais contribuíram para a formação dessas lendas. Os povos indígenas brasileiros tinham seus próprios mitos e deuses ligados à água, que foram incorporados ao folclore costeiro após o contato com os europeus. As lendas de praias assombradas são um exemplo do hibridismo cultural no Brasil, onde diferentes influências se fundiram para criar novas narrativas. Elas também refletem a importância da relação dos brasileiros com as águas e o mar ao longo da história. Esses relatos não são apenas histórias de fantasmas ou seres sobrenaturais. Eles são uma parte viva do patrimônio cultural do Brasil, contendo memórias coletivas sobre o passado e a natureza humana. No folclore brasileiro, a lenda da Estrada Encantada é uma narrativa comum que varia de região para região. Essas histórias geralmente envolvem caminhos misteriosos e encantados que levam à floresta ou ao interior do país. Na Bahia, por exemplo, a Estrada de Pedra Bela é descrita como um trecho de estrada coberto por pedras brilhantes que se movimentam sozinhas. Segundo o folclore local, quem viajar por ela à noite pode ser levado para outros mundos ou encontrar criaturas sobrenaturais. Em Minas Gerais, a lenda da Estrada de Ferro é um exemplo de narrativa similar. Nessa história, os viajantes que seguem determinados trechos de estradas ao pôr do sol podem encontrar o caminho bloqueado por seres sobrenaturais como espíritos ou demônios. A lenda da Estrada Encantada também é conhecida em Pernambuco. Segundo a narrativa, um homem chamado Francisco encantou uma estrada no interior do estado, transformando-a em um labirinto de pedras e vegetação. Apenas aqueles que seguirem um determinado ritual poderão passar por ela. Em São Paulo, a lenda da Estrada de Ferro é conhecida como Estrada dos Pecadores. Nessa versão, os viajantes são advertidos para não seguir o caminho à noite, pois correm o risco de encontrar demônios e espíritos que os levarão ao inferno. A lenda da Estrada Encantada também é encontrada em outras regiões do Brasil, cada uma com suas próprias variações. Essas histórias refletem a influência cultural mista no país, combinando elementos indígenas, africanos e europeus. O significado simbólico dessas lendas geralmente envolve o medo da natureza selvagem e do desconhecido. Elas também podem refletir as crenças religiosas e culturais dos povos que as narram. A lenda da Estrada Encantada no Brasil evoluiu ao longo do tempo, influenciada pelas migrações humanas, pela colonização e pelo intercâmbio cultural. Essas histórias continuam a ser contadas hoje em dia, refletindo o hibridismo cultural que caracteriza o folclore brasileiro contemporâneo. Essa é uma visão resumida da lenda da Estrada Encantada no Brasil, sem número, dramaticidade ou narrativa pessoal. Sua história varia de região para região e continua a ser um exemplo do hibridismo cultural que caracteriza o folclore brasileiro. Matinta Pereira é uma bruxa que faz parte do folclore brasileiro e tem raízes em diversas culturas. Sua história combina elementos indígenas, africanos e ibéricos, refletindo o hibridismo cultural característico da sociedade brasileira. A lenda de Matinta Pereira conta a história de uma bruxa que vive no interior do Brasil e que pode transformar-se em animais ou objetos. Segundo os relatos, ela morava numa casa isolada e era conhecida por lançar maldições e realizar feitiços contra aqueles que se atreviam a invadir sua privacidade. Matinta Pereira é uma lenda que varia de região para região no Brasil. Em algumas versões, ela é descrita como tendo cabelos encaracolados e olhos negros, enquanto em outras, seus traços físicos podem variar. No entanto, o que se mantém constante nas histórias é sua capacidade de transformação e seu poder sobre a natureza. A influência africana na lenda está evidente no uso de objetos mágicos, como amuletos e xales, que são mencionados em muitas das versões da história. Alguns especialistas acreditam que isso pode ser uma referência ao candomblé ou outros rituais religiosos africanos. Ainda assim, as histórias sobre Matinta Pereira também podem refletir influências indígenas e ibéricas. Por exemplo, em algumas versões da lenda, Matinta Pereira é descrita como tendo cabelos longos e soltos,
o que pode ser uma referência a imagens de índios brasileiros. Já as maldições e feitiços que ela lança podem refletir influências ibéricas, especialmente se comparadas com histórias de bruxas da Europa. A lenda de Matinta Pereira é um exemplo do hibridismo cultural no Brasil e como diferentes povos e tradições se combinaram para criar uma nova identidade cultural. Seu poder sobre a natureza e sua capacidade de transformação também refletem o respeito pelo meio ambiente que é comum em muitas culturas indígenas do país. Ainda hoje, Matinta Pereira é um personagem popular no folclore brasileiro, sendo lembrada em histórias orais, festivais e outras expressões culturais. Sua história continua a evoluir e se adaptar ao longo dos anos, refletindo as mudanças na sociedade brasileira. Caipora é uma figura central nas tradições indígenas e no folclore popular brasileiro, especialmente conhecida na região nordeste do país. Em muitas histórias, ele é descrito como o guardião das florestas, representando a natureza selvagem que os humanos devem respeitar. Os caiporas são geralmente retratados como criaturas altas e esguias com cabelo longo e branco, caras pintadas de preto e vermelho, usando apenas uma foz na cintura. Eles têm poderes sobrenaturais e podem se transformar em objetos inanimados ou animais da floresta para camuflar sua identidade. Uma das características mais notáveis do caipora é seu jeito protetor com os nativos, mas ameaçador para os invasores. As histórias dizem que ele pode usar a magia para causar desastres como secas e doenças se as pessoas forem imprudentes ou não respeitarem o meio ambiente. Em comparação, outro espírito florestal conhecido é o curupira, que também é uma criatura mitológica do folclore brasileiro. Enquanto o caipora geralmente é retratado como mais hostil e protetor da mata, o curupira tem um aspecto mais humanoide e é frequentemente descrito com cabelos vermelhos e pintas em seu corpo. Ele também é conhecido por ser uma criatura proteica que ajuda a manter a ordem natural da floresta, mas muitas vezes é retratado de forma mais benigna do que o caipora. Ambos os mitos refletem as crenças e valores culturais dos povos que os contam, destacando a importância do respeito ao meio ambiente e à natureza. A Rua Encantada é uma lenda brasileira que retrata encontros sobrenaturais em estradas e vias públicas. Ela é parte do folclore nacional e reflete a interseção de culturas africanas, indígenas e portuguesas no Brasil. Historiadores e antropólogos relatam que a lenda da Rua Encantada varia conforme a região do país. Em algumas versões, se fala em estradas isoladas onde viajantes sentem presenças espirituais ou entidades misteriosas. Essas experiências são descritas como encontros inexplicáveis com seres não visíveis que podem causar sentimentos de medo ou terror. Em algumas comunidades, acredita-se que essas estradas estejam sob o domínio de espíritos protegidos que exigem respeito. Há relatos de objetos desaparecendo misteriosamente, sons estranhos e visões incomuns em locais considerados encantados. A lenda da Rua Encantada também pode estar ligada à memória coletiva das migrações no Brasil. Muitas histórias contam o percurso de imigrantes que se perderam ou enfrentaram desafios durante as viagens, e esses relatos foram transmitidos oralmente por gerações. A análise dessas narrativas revela padrões culturais comuns em todo o país. A Rua Encantada é muitas vezes descrita como um lugar onde o natural se funde ao sobrenatural, representando a continuidade do passado no presente e a ligação das gerações. Por fim, as histórias da Rua Encantada são mais que simples lendas. Elas são expressões culturais profundamente enraizadas no Brasil, refletindo o hibridismo cultural do país e o respeito pelo desconhecido e pelo sagrado. Mãe d'Água é um personagem central no folclore brasileiro, representando as águas e a fertilidade da terra. Sua imagem varia de acordo com as influências culturais que se fundiram no Brasil colonial. Mãe d'Água tem raízes indígenas, africanas e ibéricas. A influência indígena é mais visível na figura de Iara, uma serpente aquática da mitologia Tupi-Guarani. Iara era associada às águas correntes e considerada protetora dos rios. O nome Mãe d'Água pode ter sido influenciado por essa tradição.
A influência africana está presente no culto a Iemanjá, deusa do oceano e das águas em muitas comunidades de origem africana no Brasil. Iemanjá é também associada à fertilidade e às guias espirituais conhecidas como pombas gigantes ou pombas sagradas. O sincretismo entre Mãe d'Água e Iemanjá resultou em cultos mistos que combinam os elementos dos dois mitos. Por fim, a influência ibérica trouxe o conceito de Nossa Senhora das Águas, uma invocação cristã para as águas da terra. Esse elemento se fundiu com as crenças indígena e africana, formando a imagem atual de Mãe d'Água como uma divindade que protege e abençoa as águas do país. Em conclusão, Mãe d'Água é um exemplo perfeito do sincretismo cultural no Brasil. Sua forma multifacetada reflete o encontro de múltiplas tradições religiosas e culturais, cada uma contribuindo para sua complexa identidade. Festas de espíritos, celebrações míticas. As festas de espíritos são celebrações tradicionais no Brasil, que combinam aspectos da religião indígena, católica e africana. Elas ocorrem durante todo o ano, mas os eventos mais significativos são os relacionados aos santos católicos, conhecidos como festas de santos, que muitas vezes incluem rituais e práticas derivadas do candomblé e da umbanda. Essas festividades têm origem em narrativas mitológicas e representam uma forma de homenagear os espíritos dos ancestrais, das forças da natureza e dos santos católicos. Elas são consideradas importantes na preservação do folclore brasileiro e refletem o hibridismo cultural do país. A festa de Santo Antônio, por exemplo, é celebrada em junho e em algumas regiões do Brasil, particularmente no Nordeste, inclui danças rituais conhecidas como jogos que remontam a práticas indígenas. Outras festividades, como a de São João, também combinam elementos da cultura africana, com danças e música que lembram os rituais africanos. A festa de Nossa Senhora dos Pretos, em Salvador, é outro exemplo de sincretismo cultural. A imagem sagrada venerada por comunidades de descendentes de escravos africanos, mas também é parte do calendário católico. A festa inclui danças e cantos que combinam rituais católicos com práticas africanas. O sincretismo dessas festividades reflete o mosaico cultural do Brasil, resultante da mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Elas são um testemunho vivo da história do país e da forma como diferentes comunidades se expressam culturalmente. Ainda hoje, essas festividades são um momento de celebração e união comunitária, onde o passado e o presente se encontram em uma dança harmônica. Na mitologia brasileira, a morte é um conceito rico em significados e que reflete as influências de culturas indígenas, africanas e cristãs. As representações da morte nas lendas populares do Brasil variam de modo significativo, tanto no processo de passagem para o mundo dos mortos quanto na concepção da existência após a vida terrena. As tradições indígenas apresentavam uma visão cíclica da morte, onde ela não era vista como um fim, mas sim como parte do contínuo natural das coisas. Muitas tribos brasileiras creem em uma existência pós-morte em que o espírito retorna ao mundo espiritual para uma nova encarnação. Nesse contexto, a morte é vista como uma transição, um preparo para um renascimento ou reencarneamento. A influência africana trouxe à mitologia brasileira conceitos sobre os mortos e seus ancestrais. As religiões africanas praticadas no Brasil antes da chegada dos europeus continham rituais de rememoração dos antepassados, chamados de candomblé ou umbanda. Esses rituais refletem a crença de que os espíritos dos mortos podem influenciar o mundo dos vivos e, portanto, devem ser honrados e mantidos ativos na vida cotidiana. A chegada dos europeus e a introdução do cristianismo trouxe uma visão da morte como um portal para o julgamento divino, com o céu ou o inferno como possíveis destinos. O mito de Iracema é um exemplo de hibridismo cultural, onde os elementos cristãos se misturam com a visão indígena e africana da morte, resultando em uma narrativa que reflete as múltiplas influências culturais. A comparação dessas representações de morte revela um mosaico cultural complexo no Brasil. As tradições indígenas enfatizam a continuidade do espírito e o ciclo natural da vida,
enquanto as crenças africanas enfatizam a importância dos ancestrais e os rituais de rememoração. A influência cristã trouxe uma perspectiva moralista e dualista sobre o bem e o mal após a morte. Esses elementos se combinaram no Brasil, formando um folclore rico em variações, cada uma com sua própria visão da morte e do que acontece depois. As lendas populares brasileiras não são apenas histórias de fantasia, mas sim expressões culturais profundas das crenças e rituais dos povos que habitam este território. Morte, nos mitos brasileiros, é um tema que transcende a simples narrativa para se tornar uma manifestação do entendimento humano sobre o significado da vida, da existência e da continuidade do espírito. No folclore brasileiro, a encantaria é um conceito que descreve mundos paralelos habitados por seres sobrenaturais. Essas histórias são encontradas em várias regiões do país e refletem o hibridismo cultural resultante da mistura de diferentes povos e tradições. A encantaria pode ser representada como um lugar mágico, onde os limites entre a vida real e o sobrenatural se confundem. Acreditava-se que essas áreas estavam protegidas por encantamentos e podiam ser acessadas através de portais ou buracos na realidade criados pelo uso indevido de poderes mágicos, feitiços ou por outras formas de intervenção sobrenatural. Entre os povos indígenas do Brasil, as crenças acerca da encantaria são variadas. Por exemplo, entre os Tupi, existia a lenda do Moi, um mundo subterrâneo onde habitavam seres que podiam mudar de forma e eram capazes de influenciar o mundo físico. O Moi era frequentemente associado ao panteão de deuses tupis, que controlavam a natureza e as estações. No Nordeste do Brasil, as festas de reis, festas de Natal, são um exemplo da encantaria no contexto cristão. Durante essas celebrações, crianças cantam nas ruas em busca dos reis magos, que são considerados habitantes de outro mundo. Esta prática reflete o cruzamento entre a tradição nativa e a influência portuguesa. Outra variação regional é a lenda do Pajeú, originária da Paraíba, onde se conta que o rio homônimo era o portal para a encantaria, um lugar habitado por seres mágicos e com uma economia baseada em trocas de presentes misteriosos. A encantaria também está presente na cultura popular brasileira através dos contos de fadas e do folclore oral, como os Contos de Eduarda, que são histórias anônimas compiladas no século XIX e que incluem narrativas sobre o mundo encantado. Esses relatos, assim como outros similares em diferentes regiões do Brasil, refletem a riqueza cultural e as crenças comuns da sociedade brasileira, resultantes de influências africanas, indígenas e europeias. As culturas africanas trazidas ao Brasil durante o período de escravatura deixaram profundas marcas no folclore brasileiro, especialmente através dos orixás, divindades do panteão iorubá. Entre os povos iorubá, esses orixás eram seres mitológicos que controlavam diferentes aspectos da natureza e da vida humana. O culto aos orixás se combinou com o catolicismo trazido pelos europeus, formando um sincretismo religioso próprio do Brasil. Por exemplo, a deusa iorubá de Oxum, associada à água limpa, à beleza e às mineralogias, foi sincretizada com Nossa Senhora das Dores e com a Santíssima Trindade. Outras influências africanas incluem os espíritos que vivem no mundo invisível, como os jengos dos povos bantu, entidades espirituais que podem ser tanto benévolos quanto malévolos. Esses conceitos se misturaram com a cultura indígena e católica para formar o candomblé, uma religião sincrética que é hoje parte da identidade brasileira. A importância dessas tradições no folclore brasileiro está em seu papel como formas de resistência cultural e preservação das memórias dos escravos. Os mitos e lendas não apenas refletem a vida cotidiana, mas também expressam a história e as identidades culturais dos africanos e seus descendentes no Brasil. A influência africana é uma parte crucial da herança cultural brasileira, moldando o país em sua diversidade. Através do tempo, essas crenças e lendas se tornaram parte integrante da mitologia brasileira, narrativas que continuam a ser contadas hoje. Ao longo dos séculos, o Brasil serviu de palco para a interação e fusão de várias culturas, trazidas por diferentes povos que aqui chegaram. Ainda hoje, essas influências se evidenciam nas lendas populares do país,
particularmente no fenômeno do sincretismo religioso. As tradições indígenas, africanas e ibéricas, especialmente as portuguesas, interligam-se em narrativas que refletem a diversidade cultural brasileira. O encontro de crenças e cosmologias desses povos resultou na criação de mitos híbridos, onde os deuses e espíritos das origens se fundem, gerando novas entidades que simbolizam o sincretismo religioso. Um exemplo disto é o culto aos orixás, divindades africanas adotadas por escravos no Brasil colonial. Eles foram incorporados ao catolicismo trazido pelos portugueses, resultando em sincretismos como Yansan, identificada tanto com a Santa Católica de São Cosme quanto com a deusa da mitologia iorubá. Outra evidência do sincretismo religioso está no culto ao deus serpente Oxalá, que une aspectos do deus criador africano Nanã e da figura cristã de Cristo. Este fenômeno é ainda mais complexo na região nordestina, onde o folclore mistura mitologias indígenas com africanas. A lenda de Iemanjá, por exemplo, une aspectos do culto a Nossa Senhora das Mercês e da divindade africana Iemaiá. Em Salvador, Bahia, a imagem de uma estátua marinha é usada tanto para homenagear Iemanjá quanto a Virgem Maria. Esses mitos híbridos são frutos diretos do processo histórico de sincretismo religioso no Brasil, onde as tradições indígenas, africanas e europeias se fundiram em uma sociedade multicultural. Este fenômeno continua vivo hoje, manifestando-se em festivais, danças, rituais e lendas que caracterizam a identidade cultural brasileira. Ao analisar esses mitos, percebe-se como o encontro de culturas pode gerar algo novo e inovador, refletindo a riqueza do mosaico cultural que é o Brasil. Uma das características marcantes dessas novas lendas é sua adaptação às realidades urbanas e tecnológicas atuais. Por exemplo, os mitos urbanos, que combinam elementos da mitologia clássica com histórias de cidadania, crimes e desaparecimentos em cidades brasileiras. Em algumas versões, esses mitos incorporam o uso de tecnologias como celulares e internet para narrar histórias modernas de superstição e medo. Outro exemplo é a criação de novas figuras mitológicas que refletem as preocupações atuais da sociedade. Essas criaturas, frequentemente chamadas de monstros urbanos, são criações contemporâneas que refletem a ansiedade sobre temas como violência urbana e ameaças ambientais. A influência das mídias em massa também é significativa, com filmes, programas de TV e redes sociais contribuindo para a disseminação dessas histórias. As lendas modernas frequentemente se originam desses meios de comunicação e são adaptadas e recontadas pela população. Esses mitos contemporâneos não só refletem a cultura popular brasileira, mas também apresentam um exemplo do processo ativo de criação e transformação das narrativas míticas. Ainda que sejam diferentes das lendas tradicionais em muitos aspectos, elas continuam a desempenhar um papel crucial na vida cultural do país, adaptando-se às mudanças sociais e tecnológicas. Ao final deste episódio, você terá uma compreensão mais profunda não só da diversidade das lendas brasileiras, mas também de como elas se desenvolvem em resposta à evolução contínua da nossa própria sociedade. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Você chegou ao fim de uma jornada extraordinária, uma travessia através de 40 noites de mitologia, folclore e lendas que formam o tecido cultural do Brasil. Se chegou até aqui, descansando, aprendendo, talvez adormecendo entre histórias de deuses primordiais e seres sobrenaturais, então cumpriu um papel importante, o de manter viva a chama do conhecimento ancestral que muitos tendem a esquecer nos ritmos acelerados da vida moderna. Refletir sobre o que foi compartilhado durante estas noites é compreender algo fundamental sobre nós mesmos como povo. A mitologia brasileira não é um museu de curiosidades mortas. É um documento vivo de como nossos ancestrais, indígenas, africanos, ibéricos, viam o mundo, processavam o medo, celebravam a beleza, explicavam o inexplicável.
Quando você ouviu sobre Tupã criando o cosmos, sobre Yara emergindo das águas, sobre o Curupira protegendo as florestas, sobre o sincretismo que permitiu que divindades africanas e indígenas coexistissem sob novos nomes, estava participando de um ato de resistência cultural. Porque é isso que a mitologia representa: resistência. Os povos indígenas resistiram através de seus mitos, mantendo vivas suas visões de mundo mesmo quando colonizadores tentavam impor as suas. Os povos africanos, arrancados de suas terras, preservaram suas espiritualidades através de sincretismo criativo, encontrando maneiras de homenagear seus orixás sob os disfarces de santos católicos. Os brasileiros de todas as origens criaram novas lendas, novos mitos, para explicar um novo mundo que era simultaneamente indígena, africano e europeu. A mitologia brasileira é, portanto, um testamento de criatividade, resiliência e esperança diante da diversidade. Ao longo dessas 40 noites, você viajou do nascimento cosmológico do universo segundo a visão tupi-guarani até as lendas urbanas contemporâneas que ainda assombram o imaginário coletivo. Viu como as águas da Amazônia foram divinizadas em seres como Yakumama e Yara. Compreendeu como a floresta foi personificada em protetores como Curupira e Caipora. Aprendeu que a morte não era vista como fim absoluto, mas como transição, como passagem para outro estado de existência onde ancestrais continuavam presentes, influenciando e guiando os vivos. Descobriu que o sincretismo não foi apenas uma imposição ou uma perda cultural, mas também um ato de criatividade, de reinterpretação, de sobrevivência espiritual. Mais do que isso, você experimentou como o conhecimento pode ser transmitido não apenas através de livros acadêmicos ou documentários dramatizados, mas através da voz, do ritmo, da pausa. A mitologia, afinal, nasceu na oralidade. Povos indígenas passavam suas histórias de geração em geração ao redor do fogo, nos rituais, nos momentos de intimidade. A tradição oral é tão importante quanto o conteúdo em si. É o modo como a história é contada que a torna memorável, que a integra no corpo, na mente, no espírito. Ao ouvir estas narrativas em um estado de relaxamento, você está revivendo, de certa forma, como as mitologias foram originalmente absorvidas, em estados alterados de consciência, em momentos de vulnerabilidade e abertura. As lendas que você conheceu não desaparecerão quando esta série terminar. Elas continuarão a existir nas narrativas que circulam nas ruas, nas histórias que pais contam aos filhos, nos símbolos que vemos em arte, em música, em lugares. O Saci-Pererê ainda será temido nas matas. A mula sem cabeça ainda será invocada como aviso moral. Iemanjá ainda será homenageada nas praias. Curupira ainda será respeitado na floresta. Porque a mitologia não é apenas informação, é significado que estrutura como entendemos o mundo. E há algo mais que merece ser dito. A mitologia brasileira não é apenas coisa do passado. Ela continua gerando novos mitos. Lendas urbanas surgem em bairros periféricos. Histórias de assombros incorporam elementos contemporâneos, celulares, redes sociais, tecnologia. A capacidade mitológica humana não desapareceu, apenas se transformou. Continuamos criando narrativas para explicar o incompreensível, para processar o medo, para transmitir valores. Esta capacidade de mitificar, de criar significado através da narrativa, é profundamente humana e permanece viva em todos nós. Se durante estas noites você adormeceu frequentemente, isso não foi fracasso, foi sucesso. O objetivo desta série é duplo: informar e permitir repouso. Se a informação penetrou sua mente enquanto você dormia, melhor ainda. O inconsciente é um receptor poderoso de narrativa. As histórias se instalam não apenas em nossas mentes conscientes, mas em nosso ser mais profundo, moldando como pensamos, como sonhamos, como compreendemos o mundo. Portanto, se acordou no meio de um episódio ou se deixou a voz o guiar para o sono, ambas as experiências tiveram valor.
Agora que esta jornada através da mitologia brasileira chegou ao fim, convida-se você a considerar como estas histórias que ouviu ressoam em sua própria vida. Há lendas que sua família conta? Há superstições que você pratica sem questionar sua origem mitológica? Há lugares que você respeita ou teme por razões que não são puramente racionais? Porque toda pessoa carrega em si uma camada mitológica, crenças, valores, símbolos que são herdados, transmitidos, às vezes nem completamente conscientes. A mitologia brasileira é, de certa forma, parte de quem você é, independentemente de sua origem específica, porque todos nós vivemos nesta terra que foi marcada por estas histórias. Agradeço por ter deixado as vozes do silêncio, aquelas narrativas que ecoam sem som, que transmitem significado em espaços vazios, guiarem seu descanso e sua aprendizagem. Espero genuinamente que você se sinta não apenas descansado, mas também tocado, transformado mesmo que sutilmente, por estas histórias. Que elas permaneçam com você. Que quando você caminhar por uma floresta, relembrasse do respeito que o Curupira merecia. Que quando você se aproximar de um rio ou do mar, sinta a presença de Iara, de Iemanjá, de todas as divindades aquáticas que nossos ancestrais reverenciavam. Que quando enfrentar momentos de medo ou incerteza, lembre-se de que há uma longa tradição de seres humanos criando significado, encontrando padrão no caos, transformando o incompreensível em narrativa compreensível. A mitologia brasileira seguirá evoluindo. Novas lendas surgirão. Antigas histórias serão reinterpretadas para novos tempos. Mas o cerne permanecerá. A necessidade humana de contar histórias, de criar significado, de conectar o visível e o invisível. Você agora é parte desta tradição oral. Se compartilhar o que aprendeu com outros, se contar estas histórias à sua maneira, se deixar que elas influenciem como você compreende o Brasil e seus mistérios, então terá continuado o trabalho dos pajés, dos contadores de histórias, dos guardiões da memória coletiva. Que estas 40 noites o tenham trazido paz. Que as lendas que habitem seu coração agora repousem tranquilas, esperando o momento em que você precisará delas novamente. Que você acorde amanhã não apenas descansado, mas também enriquecido, um pouco mais conectado com a alma cultural que flui nas veias deste Brasil tão complexo e tão belo. As vozes do silêncio agradecem sua presença. Seus ouvidos, sua mente, seu coração aberto foram o alimento que permitiu estas histórias respirarem, existirem, transformarem. Que você carregue estas narrativas consigo, que elas o guiem nas trilhas da vida, que o protejam como Curupira protege a floresta, que o guiem pelas águas como Iara guia as almas, que o inspirem a respeitar o mistério, a abraçar a mitologia que vive dentro de cada um de nós. Até a próxima noite, até o próximo episódio. Até a próxima jornada pelas narrativas que nos definem. Durma bem. Descanse profundamente. Sonhe com florestas antigas, com divindades primordiais, com a beleza infinita da mitologia brasileira. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio.